enquanto eles não sobem, vamos falando outras partes importantes do concurso para nós não pararmos a nossa apresentação. Além dessa questão dos cargos que foram atribuídos, nós também temos a parte da distribuição dos conteúdos na prova. Então, essa prova ela teve uma parte de português, matemática, raciocínio lógico e uma outra terceira parte de legislação e conhecimentos específicos. Não está mudando. Não está mudando. O que não está mudando? Aqui. Lá. Ali? Travou. Então, quando nós fazemos essa leitura do edital, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, que eu não vou mexer mais aqui para não bagunçar, que a prova objetiva, ela tem um objetivo, como a própria nome diz, né? Ela visa avaliar o professor, né? No caso, os conhecimentos específicos do candidato, do português e matemática, ou mesmo da legislação e dos autores que estão expressos na bibliografia, para ver se ele preenche os requisitos, as competências para o exercício do cargo. Então, é uma prova de 40 questões, de múltipla escolha, e que tem um peso grande, né? A cada parte da distribuição das disciplinas, elas têm pesos diferentes. Então, por exemplo, português, 2,5 pontos por questão. Matemática, 2 pontos por questão. A legislação vale 1 ponto e os conhecimentos específicos, 3. Então, não basta você fazer só 50%, metade da prova. Vai depender, inclusive, das pontuações que você tem para você atingir o total, né? E esse total ser dividido por 2 para que você possa ser classificado. Então, para ser considerado classificado na prova objetiva, ele deve obter no mínimo 50 pontos. Olha, mas o que acontece? Se houver um caso de anulação de uma questão, 2 questões, essa quantidade de pontos também cai, porque eles vão ter que abater da classificação. Então, quem fez a correção da prova, às vezes está por 1 ponto ou por 2, não se desespere, vamos esperar sair a classificação final, vamos ser otimistas, porque nós vimos que várias questões estão, assim, gerando dúvida e foram feitos recursos. Então, em cima dessa proposta de alteração de gabarito, a gente pode ter alguma mudança nessa pontuação. Então, como é que foi distribuída a bibliografia? Então, eu coloquei aqui uma análise do PEB 1 30 horas e do PEB 1 36 horas. Por que eu fiz isso para vocês enxergarem? A legislação de ensino, ela é basicamente o mesmo número de leis ou textos institucionais. Acontece que, no caso do PEB 36 horas, ali eu coloquei 11 mais os PCNs, porque cada disciplina do quinto ao oitavo ano, do primeiro ao quinto ano, tinha um PCN separado, que não foi, a gente já desde o início falou que não ia trabalhar, porque o objetivo era primeiro trabalhar só com o PEB 30 horas. Mas a gente conseguiu contemplar vocês que fizeram a inscrição para o PEB 36 horas. No caso do PEB 1, a bibliografia consta 43 livros, gente. É muita coisa. E do PEB 36 horas, 37 livros. Então, somando os autores mais a legislação, nós tivemos uma base de 59 títulos. E também, somando os PCNs, também nós vamos ter uma média de 59 títulos também para o PEB 36 horas. Então, vocês vejam, em 60 dias, você estudar praticamente 60 temas, era como se você estudasse um assunto por dia, se debruçando sábado, domingo e feriados. Então, nessa parte do concurso, o que é importante a gente ter como lição para a vida? Concurso, a gente não estuda para aquele concurso, a gente estuda para o próximo concurso. A gente não pode esperar sair uma classificação, não pode sair um edital e começar a estudar. Então, se você tem um objetivo e tem uma meta, você tem que se programar, criar um hábito de estudo e se programando. Aí você fala assim, mas o Dulce mudou a banca, mudaram os autores.
Aprendizado nunca é demais. Conhecimento, então, nem se fale. Mesmo tendo alteração, nós temos aqueles autores que, independente da banca, caem em todos. Délia Lerne cai em todo mundo, o Libânio cai em todo concurso, Paulo Freire em 90% dos concursos. Então, quando nós formos dar uma olhadinha na prova, vocês vão ver que aqueles básicos caem em todas as bancas, independente de ser A ou B. Como é que nós, então, elaboramos o curso? Quando saiu o edital, nós estávamos assim com um prazo muito curto para trabalhar, com muita bibliografia para preparar também. Então, a parte de português e matemática, inicialmente foi feito um curso com 12 horas, tanto de português e 12 de matemática, e 60 horas para legislação e autores. Mas o que nós vimos? Que à medida que nós fomos trabalhando, não seria possível dar uma aula boa para vocês correndo demais com a matéria. Então, a própria Unicursos ofereceu mais 12 horas sem curso para os alunos da parte de legislação e autores. E para fundamentar ainda mais e vocês terem mais tempo e mais conteúdo para estudar, disponibilizou também sem curso o curso básico de português e o curso básico de matemática. Então, na realidade, vocês ficaram com um curso de praticamente mais de 100 horas, né? Muito mais do que 100 horas, para se adequarem. Então, quais as vantagens do curso daqui, oferecidas pelo Unicurso? Então, antes de iniciar o curso, vocês têm um encontro para aprender as técnicas de estudo. Como estudar, como dividir o cronograma, como você faz para reter mais os seus conhecimentos, como é que você faz o mapa mental. Então, é feita uma preparação psicológica, inclusive, para vocês começarem a fazer. O curso foi todo apostilado. De todas as aulas, vocês recebem o material integral do que o professor trabalha. As aulas foram gravadas, foram disponibilizadas para assistir quantas vezes quiser durante todo o período do curso. Também, a cada aula, nós oferecemos um simulado do conteúdo do dia. Então, se você tem 3 autores à noite, você recebe 3 simulados durante todo o curso. E no final, né, foi feito um simulado, um preparatório para o concurso, com um tempo de duração, né, que vocês fizeram a prova, e depois saiu o gabarito para que vocês pudessem simular realmente o dia do concurso. Então, português e matemática foi feito no dia 30 e no dia 8 de abril, nós fizemos o de legislação e autores, porque nós tínhamos que concluir os autores para poder montar esse simulado. Então, vocês vejam que toda vez que nós preparamos um curso aqui para vocês, ele é feito com muita atenção. E nosso objetivo é o aluno, é o aprendizado, é que vocês tenham um bom conteúdo, que vocês tenham momentos realmente que vocês possam aprender bastante. Seguindo, então, esse nosso raciocínio, nós vamos começar, então, a fazer a análise de algumas provas. Então, por que eu não vou fazer de todas? Porque seria impossível nós trabalharmos, né, 40 questões, né, tanto de uma disciplina quanto da outra, né, nós ficaríamos um tempo muito grande. Mas o que é importante? Eu fiz uma análise da parte de legislação e dos autores. Ele está disponível para os alunos do site e depois eu vou pedir para também colocar aqui na live. Questão por questão, onde está a resposta no nosso material de estudo. Então, só 2 questões que foi falado em sala, mas não constou escrito na apostila de todas as provas. 2 questões do PEB 30 horas e 2 questões do PEB 36 horas. O resto está ali, mastigadinho, prontinho para vocês responderem a prova. Então, você consegue pegar a prova agora, pegar o material do curso e achar onde está a resposta e vocês poderem compreender o que fez com que vocês se confundissem, o que fez com que vocês, na hora, né, não conseguissem encontrar a resposta correta. Então, a prova do PEB 30 horas começa na questão 17,
né, a parte de legislação e autores. O que eu achei da prova? Eu achei uma prova bem diferente daquelas que nós estamos acostumados, com a banca da Unesp, com o CESP, que elas têm uma formulação mais clara, a maneira de fazer o enunciado também é muito mais fácil de fazer uma leitura. Então, eu achei a prova assim, um pouco confusa, talvez porque a gente esteja acostumado com outro tipo de prova. Mas uma pessoa que está preparada, e afinal somos educadores, nós temos que ter a competência para ler o enunciado, e nós vimos isso muito, né, com o Bakhtin, nós vimos isso com o Marcuse, nós vimos isso com o Moraes, a importância de você ter uma boa leitura e uma compreensão clara do enunciado. Então, essa primeira questão 17, ela começa assim: são, dentre outros, componentes dos conselhos de acompanhamento e de controle social do Fundeb no âmbito municipal, quando houver, exceto. Então, ela quer aqui, entre as 4 alternativas, qual dos itens não está previsto dentro do artigo 34, inciso 4. Então, a resposta que está errada é a primeira. Não faz parte do corpo de conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb no município ter um representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes de Município de Educação, UNID. Aí eu falei, bom, vamos ver primeiro se essa UNID existe. Ela existe. Mas ela é um representante dos dirigentes municipais de educação. Seria como se ela fosse um representante dos diretores das escolas municipais. Então, vamos dizer, esse personagem não está previsto na lei. Então, a resposta correta é a alternativa A. Então, embora essa entidade exista, ela não está contemplada na lei. Então, vamos ver o que a lei fala. Esse artigo 34, ele fala inicialmente quem são os membros que vão compor o Conselho Federal, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. Esse conselho, gente, ele é criado para acompanhar, para que a sociedade possa fazer o controle do uso das verbas do Fundeb, na hora da prestação de contas. Então, esses conselhos são criados através de legislação específica, né, dependendo do próprio órgão. Então, a município vai ter que criar uma legislação para acompanhar o federal. Então, no âmbito municipal, quem vai fazer parte desse conselho? 2 representantes do Poder Executivo Municipal. Então, tem que ser obrigatoriamente o secretário municipal de educação ou o órgão educacional correspondente. Se for departamento municipal de educação, porque às vezes o nome varia. Então, 2 representantes do Poder Executivo, sendo que um é o secretário municipal de educação. Segundo representante, um professor da educação básica pública. Pode ser municipal ou pode ser estadual. Um representante dos diretores das escolas de educação básica do município. Pode ser o diretor do município ou pode ser um diretor das escolas estaduais. Um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas. Então, seria um representante das secretarias das escolas. 2 representantes de pais de alunos de escola pública. Pode ver que todos os representantes são de escola pública, gente. Por quê? Porque a verba é pública e vai para a escola pública. 2 representantes de estudantes, estudantes da escola pública, dos quais um é indicado por alguma entidade de estudantes secundaristas. Então, se vejam bem, acabou? Não, gente. Além desse A, B, C, D, E, F, então, além desses 6, nós ainda temos, né, mais um representante, que é do conselho. Se o município tem um Conselho Municipal de Educação, então também tem que ter um representante do conselho. Um representante do Conselho Tutelar. 2 das organizações da sociedade civil. Então, pode ser da OAB, pode ser de uma entidade representativa da Sociedade Comercial São José, de Jacareí, ou uma outra organização que tenha representatividade civil, com CNPS, tudo direitinho, com estatuto e tudo mais. Se for
Em região de área indígena, um representante das escolas indígenas. Se for numa área que abrange escola da educação de campo, tem que ter um representante também. E se for em área de educação quilombola, um representante. Então, o que eu achei dessa questão? Eu achei que essa questão é uma questão eminentemente técnica. Ela não é vamos dizer assim, uma atribuição do professor saber quem compõe isso, né? Eu acho que seria uma questão muito mais compatível para um concurso de gestor, de diretor, de vice-diretor de escola, de coordenador. Mas, quanto à questão legal, é uma questão legal, né? Toda pessoa deve conhecer todas as leis, mas no meu ponto de vista, eu achei que ela não seria pertinente para o professor. Nós tínhamos outros artigos na lei muito mais ligados ao dia a dia do professor do que essa questão. Então, essa questão 17 realmente é uma pegadinha, gente. Porque para você saber que não poderia, né, participar o representante da União dos Diretores Municipais, era muita gente, né? Você teria que decorar praticamente 12 representantes. Então, eu acho que foi uma questão realmente para ser um diferencial na prova. A questão 18 é outra do Fundeb. Ela também fala do Fundeb, mas ela cita a Constituição Federal. Mas ela também está na lei do Fundeb, a lei aqui 14.113 de 2020. Então, essa resposta da questão 18, nós encontramos em duas legislações do concurso. Então, se você não lembrava de uma, você tinha outra para você se apoiar. Então, o que diz a questão 18? Essa sim tem muito a ver conosco, né? Proporção não inferior a tantos por cento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização da Educação, FUNDEB, excluídos os recursos destinados ao cumprimento da condicionalidade da melhoria da gestão prevista na lei. Será destinado ao... Então, para que nós vamos? Uma porcentagem, tirando tudo aquilo que você pode gastar, nós temos uma porcentagem que é obrigatória. Inclusive, quando eu dei a aula para vocês, eu falei, gente, isso aqui mudou, era 60%, agora é 70%. Então, a resposta correta é a alternativa D. A proporção não inferior a 70% vai ser destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Tá lá, em efetivo exercício. O que quer dizer? Que dessa verba do Fundeb não pode pagar nem pensão, nem pode pagar para o aposentado. Então, a verba do Fundeb, ela é exclusivamente, no caso desses 70%, para o pagamento de um profissional que está na ativa. Ele pode estar de licença maternidade, de licença saúde, mas é um professor que está em exercício. Então vamos lá ver, aonde que nós encontramos a resposta dessa questão. Nós temos tanto na apostila da Constituição Federal, que a professora Renata passou para vocês, quanto na apostila da parte de conhecimentos de legislação, que é a apostila 2, que é sobre a Lei Federal 14.113, e o que diz o artigo 26? Excluindo todos aqueles recursos que a gente já lê, né, que a lei fala no inciso 3º do artigo 5º, esta lei fala que a proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais será destinado ao pagamento em toda a rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Profissionais da rede pública. Pode verba do Fundeb para a escola particular? Não. Pode verba do Fundeb para uma escola filantrópica? Até pode, porque lá na LDB nós vimos que elas podem receber recursos, desde que elas sejam credenciadas, que haja o controle das diretorias de ensino, tudo. Mas é basicamente para atender o aluno da rede pública. Então, esses 70%, nós tínhamos a resposta em duas legislações do nosso material do concurso.
A questão 19, ela vai falar sobre a LDB. Então, nesse concurso foi interessante que, da parte do PEB 30 horas, foram 2 questões do Fundeb, numa proporção muito alta. Se a gente tinha 4 questões de legislação, 2 já ficaram no Fundeb. Olha como está caindo o Fundeb. Então, para os próximos concursos, a gente tem que ficar bem alerta. Então, o que diz a questão 19, que é sobre a LDB? Ela vai falar sobre a organização das escolas e das redes. Então, os artigos 23 e 24 da LDB falam da organização. Então, vamos lá. Eles colocaram 3 alternativas para nós assinalarmos a resposta correta. Então, vamos ler cada uma delas. No item 1, ela fala, né, aqui nessa alternativa, que a carga horária mínima anual para ensino fundamental deverá ser ampliada de forma progressiva para 1.200 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado para os exames finais, quando houver. Onde está o erro aqui? Na ampliação da carga horária do ensino fundamental. A LDB não fala em ampliação da rede para ensino fundamental. Há uma previsão para ampliação do ensino médio, né? 1.000 horas nos primeiros 5 anos e 1.400 horas em 5 anos. Então, essa primeira alternativa está errada porque não há previsão de aumentar a carga horária na lei. Ah, mas o município resolveu transformar todas as escolas em período integral. Vai passar de 1.200. Ótimo. Mas ele tem que cumprir o mínimo de 800 horas. Então, está errada a primeira. Então, vamos ler a segunda. A segunda questão fala sobre calendário. Então, o calendário deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, podendo exclusivamente, neste caso, reduzir o número de horas letivas. Gente, não há nenhuma possibilidade de você reduzir o número de letivos. Aí vocês vão olhar assim para mim, mas professora, na pandemia teve um decreto que reduziu a carga horária naquele ano. Muito bem, foi um decreto federal, porque os alunos não podiam estar na escola. O que eles fizeram? Eles reduziram os dias letivos, mas mantiveram a carga horária. Vocês tiveram que trabalhar todo através das mídias, né? Online, deram aula online, corrigia trabalho, recebia tudo via WhatsApp ou outros recursos tecnológicos. Então, o erro dessa questão é, você pode adequar, né? Eu estou numa região de chuvas intensas no Amazonas, na época de chuva, sobe 10 metros o rio, a escola fica debaixo d'água. Então, enquanto todo o resto do Brasil está com aula, eles são de férias. Por quê? Porque é possível fazer uma adequação do calendário atendendo às condições climáticas e econômicas. E a econômica? Olha, tem regiões que, agora até que não é tanto, que está mais mecanizado, mas na colheita de laranja, por exemplo. Então, tem aqueles lugares lá que tem não sei quantos milhares de pés de laranja. E as pessoas vão com a família para colher as frutas. Então, alguns lugares na região, eles fazem o período do recesso escolar adequado à colheita, porque sabe que os pais vão para outra cidade e levam os filhos junto. Acontece isso com a cana e com outros tipos de plantações. Então, o que a lei prevê? Que sim, pode reduzir, adequar, mas não pode reduzir. Então, a segunda questão também está errada. Terceira, a escola poderá reclassificar os alunos, tendo por base as normas curriculares gerais, exceto quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, quando a reclassificação será feita pelo Ministério da Educação. Absurda. Nós comentamos bem na aula que a reclassificação ela pode ocorrer de alunos vindo de outra escola ou do exterior. Quem faz a reclassificação é a escola para onde ele foi. Então, eu recebo um aluno que estava morando nos Estados Unidos. O pai foi transferido, ficou um semestre lá, ele volta.
O semestre lá é diferente do nosso. Eles começam o semestre em agosto e a gente, aqui em agosto, nós estamos no segundo semestre. Então, você chega com o aluno, que ele está no meio do caminho. Então, o que, que você faz? Você vai fazer uma avaliação na escola, monta-se uma comissão de professores, ele obrigatoriamente tem que fazer uma prova de português e vai ser feito uma prova com conhecimentos gerais de português, matemática, história, geografia, e faz a avaliação. Conforme está a aprendizagem dele, você reclassifica o aluno. Olha, então ele chegou no meio do ano, no que seria o nosso segundo ano de ensino médio. Mas, na verdade, ele estaria já, porque ele já cursou um semestre a mais, ele estaria no terceiro, então ele pode ser reclassificado para o terceiro. Outra coisa que nós comentamos bem, não existe reclassificação para trás. Se ele veio no segundo ano do ensino médio, ele só pode ficar no segundo ou ir para o terceiro, ele não pode voltar para o primeiro, tá? Então, o que acontece? Nenhuma das três alternativas está correta. Então, vamos ver na legislação onde que nós encontramos isso no nosso material de estudo. Na apostila 1, né, os slides 15 e 16. O que que eles falam, então, sobre o artigo 23 e 24? Que a carga horária mínima será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuído por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo-se os períodos reservados aos exames finais, quando houver. Aquelas provas que tinha antigamente e que hoje não existe mais, né, gente? Você tem que tirar 777 para você precisar ficar livre dos exames finais. Então, 800 horas. Sobre o calendário pode sim se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em lei. Então, é 800 horas? É 800 horas sim. Eu posso apertar um pouquinho o calendário, posso diminuir os dias letivos, eu posso estender os dias letivos, mas eu não posso reduzir as horas letivas. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando eles vier de transferência, entre estabelecimentos do país e do exterior. Então, eu posso receber um aluno de São Paulo e que chega aqui em Jacareí e ele está, as pessoas falam, olha, esse menino está muito adiantado, é um desperdício ele ficar nessa classe aqui, vamos ver, vamos fazer um estudo e a gente vai reclassificar, aplica a prova, faz um parecer, realmente ele é muito bom e ele pode ir para o ano seguinte. Tem período para fazer reclassificação? Tem, é só no primeiro bimestre, gente, tá? É dentro do primeiro bimestre. Onde é que está tudo isso? Isso está num parecer do Conselho Estadual de Educação. Então, voltando, as três afirmativas estão incorretas, portanto, a resposta é a letra D, nenhuma está correta. A questão número 20 vai falar sobre as incumbências do município na educação nacional. Então, essa é uma segunda questão da LDB, que ela vai falar sobre quais são as obrigações do município. Então, o município, a gente sabe que ele pode ter a rede própria, ou se é um município muito carente, continuar em parceria com o Conselho Estadual de Educação. Então, ele não tem rede própria. Então, se ele tiver rede própria, mas quais são as obrigações dele? Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação? Não. Isso é competência somente do governo federal. Quem tem que fazer pesquisa, quem tem que aplicar a prova do Saresp, quem tem que depois, né, do Saresp não, da Provinha Brasil, quem tem que fazer um levantamento, né, sobre a qualidade da educação no país, é o governo federal. Então, esse primeiro item é incumbência da União, exclusivamente. Então, o prefeito, ele não pode pegar, faz uma pesquisa aqui, depois ele bota na propaganda da campanha dele, olha aqui, o meu município é o melhor do estado, eu fiz isso, aquilo. Ele não pode fazer propaganda com dados sobre educação. Então, quem vai fazer, coletar e analisar e distribuir essas informações é a União. Então, essa aí está errada. Segundo, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema. Sim, o que a gente faz? Ele, na verdade, ele vai
autorizar a abertura de escola, ele vai credenciar uma escola, no caso que queira ser uma entidade filantrópica, que queira, né, poder atuar na rede como numa creche. Então, ele vai fazer o quê? Ele tem a rede própria das escolas municipais e tudo que for da alçada do município, né, das incumbências dele, abrir creche, liberar escolas do primeiro, né, da pré-escola, é competência do município. Baixar normas, sim, se ele tem uma rede própria, ele tem um Conselho Municipal de Educação, ele tem um Sistema Municipal de Ensino, ele também vai ter as suas legislações. Ele vai fazer a resolução, deliberação sobre cronograma de matrícula, sobre transferência de aluno. Ele tem um corpo jurídico, né, para fazer legislação, para estabelecer como funciona o sistema do município, no caso de Jacareí, de Taubaté, de São José, de São Paulo. Para quem que ele vai fazer legislação? Para as escolas que estiverem debaixo do guarda-chuva dele. Então, de acordo com essa norma, estão corretos os itens 2 e 3, porque o item 1 nós já vimos que é competência da União. Então, vamos olhar lá na apostila. E o que diz, então, na parte 1 do slide 9? Quais são as incumbências do município? Organizar, manter e desenvolver os órgãos oficiais do município. Segundo, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Ele recebe a verba do Fundeb, né, vem numa conta do município e aí ele vai distribuir, comprar material para a escola tal, para a creche tal, vai pagar professor, vai fazer curso de capacitação, vai comprar equipamento. Então, ele redistribui as verbas que ele recebe. Ele também baixa normas complementares. Lógico, como é que ele faz? Eu quero abrir uma escola. Então, existe uma norma lá na prefeitura, eu vou lá no departamento, pego e vejo, olha, precisa disso, 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 disso. Ele também, além de autorizar, quer dizer, credenciar, ele também vai tomar conta. Ele supervisiona os estabelecimentos do seu sistema e essas que ele autorizou. Outra incumbência, oferecer educação infantil em creche e pré-escola com prioridade no ensino fundamental. E ele pode até atuar em outros níveis, desde que ele contemple aquilo que é prioridade dele. Então, vocês podem ver que na LDB, eles estão deixando bem claro que o ensino fundamental é competência do município. E com o tempo, caminha para isso, né? O Estado ficar só com o ensino médio. E a creche, pré-escola e o ensino fundamental ficaria, né, de acordo com os legisladores, sob a incumbência do município. Então, lógico que ele vai ampliando a sua rede com a medida que ele tem recursos. Então, muitos municípios já conseguiram municipalizar todas as escolas do primeiro ao quinto ano. Tem municípios que ainda não, porque você tem o professor efetivo do Estado, não tem o que fazer com o professor efetivo, porque ele não pode ir para uma escola de quinto ou oitavo, que o cargo dele é de primeiro ao quinto ano. Então, o que acontece? Ampliar essa rede para garantir todo o ensino fundamental depende, né, de vamos dizer assim, de um andar da carruagem que está, né, circulando. A outra é assumir o transporte escolar dos seus alunos da rede municipal e eles ainda poderão optar se eles querem ter uma rede própria ou se eles ainda ficam dentro do sistema único, né, da educação básica sobre vamos dizer assim, a organização do Estado. Então, vocês vejam bem, dentro dessas atribuições não está lá coletar informações nem divulgar informações. A próxima questão é sobre as competências da educação básica. Então, da BNCC, nas provas de 30 horas, foram 4 questões. Então, a BNCC é um assunto que agora, daqui para frente, ele vai cair cada vez mais nos concursos. Por quê? Porque nos concursos anteriores, nos primeiros 2 anos da implantação, as prefeituras, os sistemas estaduais nem sabiam por onde começar a trabalhar. Então, caía, o que é a competência? Era 2 ou 3 questões, e assim, muito superficiais. Agora a gente está vendo que não, tá? Nós estamos vendo que essa forma de estabelecer
o trabalho, né, as competências, elas vão precisar do quê? Que cada vez mais vocês estudem a BNCC. E quando eu falo estudem a BNCC, não é ficar pegando resuminho. Baixa o ABNCC, pega um caderno grande e vai lendo e vai fazendo o seu próprio resumo sem pressa. Porque vocês vão ver que já começou a pedir detalhes. Que a gente, num curso preparatório, não tem como dar as 300 páginas do BNCC. Isso em nenhum curso preparatório. A gente prioriza um assunto, um parágrafo caiu de baixo. Mas ainda bem que esse daqui está dentro do nosso material. Então, quais são as competências? Nós sabemos que são 10 as competências. Primeiro, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão e análise crítica. Certinho. Atuar com discernimento e solidariedade nas situações de consumo e trabalho. Não está previsto na BNCC, nem do primeiro até o ensino médio, que é competência é atuar com discernimento em situação de consumo e de trabalho. Porque isso daí não é uma competência da escola. Isso aí é uma competência pessoal dele. Se ele vai entender como é que funciona o comércio e tudo mais, os direitos trabalhistas, isso é uma coisa para a vida, mas não é competência da educação básica. Então, o que está errado nessa questão é a palavra discernimento e solidariedade. Solidariedade com quem, gente? Ele vai ler e vai ser solidário com quem? Com o consumidor que está lá na porta comprando do balcão dele? Sabendo dos seus direitos e responsabilidades? Essa aí é relação do quê? Lá da relação de consumo, que a gente já tem órgãos para isso. Né? Se você se sente lesado, você vai lá, onde era o antigo fórum, no caso aqui em São José, e você vai lá no PROCON e lá você vai discutir as situações de consumo e trabalho, tá? Então, o que está errado nessa questão? Essa não é uma competência. Terceiro, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos indivíduos e aos grupos sociais. Sim, um dos objetivos da educação básica é você ser cidadão. E ser cidadão significa que você conhece seus direitos, você conhece seus deveres, você é solidário, você prima pela justiça, você é aquela pessoa que não tem preconceito, que não tem qualquer tipo de discriminação, quer dizer, você valoriza as entidades e as culturas e as potencialidades das pessoas. Então, essa está correta. Então, de acordo com a norma, quais as questões que estão corretas? A 1 e a 3. Onde está no nosso material? Na apostila 1, no slide 186. A próxima, eu não pus aqui, gente, porque tanto 1 como 3, ela é a reprodução exata do que está nas competências, tá? Só coloco mais quando é uma mais polêmica. Essa daqui já é da resolução 5, que fala das diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, vocês vejam, nós saímos da BNCC, fomos da LDB, do Fundeb, passamos na Constituição, passamos na lei do Fundeb, fomos para a Constituição Federal, para a BNCC, e agora estamos indo ver as diretrizes da educação infantil. Então, ela fala o seguinte: na observância das diretrizes curriculares para a educação infantil, a proposta pedagógica das instituições de educação deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica. Então, do que é que ela está perguntando? Qual é a função sociopolítica e pedagógica da escola? Então, vamos lá. Ela coloca 3 alternativas. Primeiro, a função sociopolítica, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado com as crianças e famílias. Sim, porque aí nós temos a função sociopolítica, além do educar e cuidar, lembra? Né? Qual é o objetivo da educação infantil? Educar e cuidar. Então, tá aí educação e cuidado. Ok.
Segundo, possibilitando tanta convivência entre crianças e adultos e entre crianças para ampliação dos seus saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. E o que fala nas diretrizes? Que nós temos que garantir que as crianças possam conviver com seus pares, com crianças mais velhas e com adultos, e assim, né, nessa mediação e interação, construam seus conhecimentos. Correto? Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere aos acessos aos bens culturais e às possibilidades de vivência na infância. Essa é importantíssima, porque nós sabemos que as crianças da rede pública, muitas delas, né, vêm de camadas sociais mais baixas e têm pouco acesso aos bens culturais. Nós comentamos, crianças que nunca saíram do município, crianças que nunca foram num shopping. A gente fala, pô, uma criança nunca foi num shopping? Não, nunca foi num cinema, num teatro nem se fale. Quando vai assim, quando tem alguma coisa na festa da comunidade, monta um palco lá e ela vê um artista, pessoalmente. Então, essa terceira diretriz é realmente garantir essa equidade. Você vai contrabalançar aquele que tem menos e garantir com que eles tenham todas as oportunidades de ampliação da cultura. Então, estão corretas 1, 2 e 3. E onde que nós temos isso? Na apostila das diretrizes curriculares, na apostila 1, o slide 34. Então, é facinho de chegar. Quem errou a questão, vai lá e lê por que você, né, o que você se confundiu, qual foi a palavra que te deixou em dúvida e que fez com que você, né, acabasse anotando a alternativa incorreta. A questão 21, ela fala sobre o Ives e Lattaille. Nós temos esse assunto em 2 apostilas. Nós temos aquela apostila, que são as teorias psicogenéticas, que começa com Ives e Lattaille falando do Piaget. Depois nós vamos ter o segundo autor falando, a Heloísa Dantas falando do Vallon. E nós temos a Marta Coll falando do Vygotsky. Então, é um livro que cada autor, né, assim, eles fizeram um trio e cada um escreveu sobre um deles. Então, a pergunta ela está tanto nesse livro, né, do Ives e Lattaille, quanto no outro livro do Júlio Groppa, que a gente viu bem no finzinho do curso, que fala sobre disciplina na escola. Então, a evolução da prática e da consciência da regra pode ser dividida em 3 etapas. Quer dizer, a criança, quando nasce, ela não tem regra nenhuma. Ela vai começar a conviver e nesse período que ela não tem regras, a gente chama esse período de anomia, quer dizer, ausência de regra. Ela chora, ela esperneia, e eu brinquei, ela se joga no chão porque ela não entende por que ela não pode fazer isso e aquilo. É a hora que ela vai estar aprendendo as coisas. Depois, ela passa por um segundo período, que é chamado de heteronomia. É uma fase que ela já percebe que tem regras no mundo, mas ela não tem condições de tomar as próprias decisões. Então, o que ela faz? Ela faz aquilo que o adulto manda ela fazer. E, às vezes, ela é inquestionável. Vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. A criança vai para a escola e a professora fala assim, você tem que pular uma linha para você fazer o seu trabalho, a sua tarefa. Aí ela chega em casa e a mãe vai ajudar e a mãe escreve na linha seguinte. Ela chora, porque minha professora falou que tem que pular uma linha. Ela vai ficar brava comigo. Por quê? Para ela, aquela regra que o professor deu é inquestionável. Porque ela vive naquela fase onde a concepção do adulto é muito importante. Então, isso vale quando as crianças também estão jogando. Então, quando as crianças estão, né, ali, elas, às vezes, por exemplo, elas não permitem, no caso aqui da heteronomia, elas têm aquela vontade de fazer, elas querem fazer tudo, né, com os coleguinhas, tudo, mas elas ainda não sabem como é que elas vão fazer. Quando, por exemplo, se você combinou uma regra na sala, e você fala assim, todo mundo vai ter que esperar o coleguinha voltar do banheiro para ir no banheiro. E a um pega e sai junto. Aí elas ficam indignadas. Porque
tudo que considerar quebrar a regra ou ser uma trapaça é muito questionado pela criança. Então, nessa fase da heteronomia, a palavra do adulto é definitiva. Mas ela está crescendo, ela vai passando o tempo, o que é que ela percebe? Ela percebe que, na verdade, as coisas, ela tem já condições de avaliar se aquilo deve ou não deve fazer. Então, o período de autonomia é aquele período em que ela sabe que existem regras e ela já começa a fazer as escolhas da regra. Então, ela segue a regra porque é vamos dizer assim, como algo que foi combinado entre as partes. Então, se ela está fazendo um jogo, então fala, ó, não pode fazer tal coisa, ela faz porque, não porque ela tem medo do adulto ou porque está obedecendo, não, porque ela se conscientizou que aquilo ali não é legal, porque foi combinado entre as partes. Ela já tem poderes para escolher. Então, a anomia, a ausência de regras. A heteronomia é quando ela sabe que existe, mas a regra é sempre ditada pelo outro, né, pelo adulto. E a autonomia é quando ela se conscientiza da importância de viver as regras, não porque o outro quer, mas como ela começa a fazer parte vamos dizer assim, das regras morais dela, né? No que é certo, que é errado, mas por decisão própria. Sabe aquela história assim que você fala assim para o filho assim, não faça isso porque Deus está vendo. Então, no período da heteronomia, ela não faz mesmo porque Deus está vendo, né? A mãe falou, não faça nada errado escondido porque Deus está vendo. Mas quando ela cresce um pouquinho mais, fala, ele deve estar desocupado, né? Eu vou fazer isso ou não. Mas aí é uma escolha pessoal. Então, onde que nós vamos encontrar a resposta, né? Para o que é a anomia, autonomia e heteronomia? Em duas apostilas, né? No caso, na apostila 3, da slide 45, que está bem resumidinho no livro do Júlio Gropa, a definição assim, facinho, facinho, né? Como dizer aqui, facinho, facinho. Então, vocês estão vendo que aqui, embora a gente tenha, é uma coisa importante, embora a gente tenha a referência do Yves de La Taille, quem estudou o livro do Júlio Gropa também pode responder. Ah, eu não entendi direito, não lembro do Yves de La Taille, que era muita coisa. Estava resumidinho da outra apostila. Então, por quê? Porque o Yves de La Taille fala sobre as regras, sobre indisciplina na escola e o cumprimento de regras. Então, vocês estão vendo que os autores se conversam. E a gente foi comentando isso no grupo. Olha, isso aqui fulano já falou, isso aqui fulano também já falou. Questão 26. Libânio. Libânio cai em todas as bancas. No caso deste concurso, é o livro Didática. Então, caiu questão do Libânio para 30 horas e caiu do Libânio para 36 horas. São questões diferentes, mas do mesmo autor. Então, ele fala, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das indicações para o desenvolvimento das fases dos passos didáticos. Então, quer dizer o seguinte, ele dá uma série de sequências aqui, como é que deve ser, então, para a gente elaborar quando a gente vai fazer uma atividade. Primeiro, preparação e introdução da matéria. Segundo, qual é o tratamento didático que vai ser feito? Ah, eu vou fazer trabalho, eu vou fazer pesquisa. Terceiro, como é que a gente consolida e aprimora os conhecimentos e habilidades, né? As estratégias. Depois, a aplicação. Como que nós vamos fazer isso na prática, na sala de aula? Depois, o controle e avaliação dos resultados. Então, para o Libânio, essa sequência é a correta para que a gente faça, né, um trabalho que realmente privilegie todas as fases de desenvolvimento no processo didático. Apostila número 2, slide 87. Essa questão 27, ela também é do Libânio e as definições estão certinhas lá na nossa apostila. Então, ele fala, educação, instrução e ensino são termos que muitas vezes a gente confunde, né? Acha que é tudo a mesma coisa, mas não são. Então, vamos ver como é que está no nosso material. Educação é o conceito amplo, é uma modalidade onde você leva em conta as inter-relações, né? E que vão converger para que a pessoa tenha, receba o conhecimento dentro de uma instituição social. A instrução está relacionada à formação e desenvolvimento de capacidade. Então, a instrução é o desenvolvimento da capacidade e da habilidade. E o ensino é a ação
de fazer com que o conhecimento seja construído. Então, no caso, a gente associa educação, ensino com educação escolar. Então, a resposta correta é a alternativa A. 1, né? 1 é o A, que é educação. O 2 é o B, né? Ensino é quando a gente refere às ações e aos meios. E instrução é como que a gente vai garantir a formação intelectual. Então, bonitinho, certinho dentro do material, não tinha que a gente se preocupar. Caíram 2 questões do Celso Antunes nas 2 provas. Então, o Celso Antunes também é um autor que está muito em moda agora, porque ele fala das inteligências múltiplas, da gente trabalhar as metodologias ativas, então ele está em cima do que está, vamos dizer assim, está bombando. Então, o que são inteligências múltiplas? Então, ele cita algumas atividades e diz para a gente dizer qual que é. Então, ele fala aqui da espacial, sinestésica corporal e naturalista. Então, a espacial é aquela capacidade de trabalhar com os objetos, como eu falei, quando ele consegue trabalhar, se locomover, montar um mapa, né? Ele consegue fazer ter uma visão muito mais ampla do espaço. A sinestésica corporal é aquela em que ele se movimenta dentro do espaço, ele desenvolve essa capacidade, as suas habilidades em relação ao mundo que ele está e ao espaço que ele está. E a naturalista é aquela capacidade, né, de você, né, se conectar com a natureza, de você perceber, né, a paisagem, de você se encantar com a natureza. Então, a resposta correta é a alternativa C. Onde que tem isso bonitinho, resumidinho? Apostila 3 slides, 9, 10 e 11. Então, vocês estão vendo, gente, que o material, ele está batendo certinho com o que foi pedido na prova. Eu acho que a maior dificuldade que foi feita é de conseguir transpor o conteúdo, né, com o enunciado da questão. A questão 30 é outra da BNCC e fala da educação infantil. Então, ele fala, quando a gente vai garantir a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, de tal forma que desenvolva a sensibilidade, a criatividade e a expressão pessoal, lógico, que é a traços, sons, cores e formas. Então, né, quando a gente olha na apostila lá no slide 209, ele fala, né, que a gente tem que garantir para as crianças conviver com diferentes manifestações artísticas e culturais, desenvolver a sensibilidade, a criatividade e a expressão. Essas são as competências que estão previstas, as habilidades lá dentro do campo, traços, sons, cores e formas. Esse aí estava fácil, mesmo quem não estudou, gente, era só ler e que era possível. E no caso aqui da BNCC, caíram 3 questões, né? Cada hora pedindo de uma dessas, dos campos. A 34 é o Almeida Peçanha. Caiu sobre a psicomotricidade. É um tema novo, mas ele é muito importante porque ele fala, é uma prova para educação infantil, gente. Essa questão fala sobre a coordenação motora ampla. Quer dizer, quando que a gente percebe, como que a gente garante esse desenvolvimento, né? É quando vai fazer com que ela aprimore o uso dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, através de danças, de jogos, expressões corporais, exercícios combinados, tudo isso faz com que haja a coordenação motora global, tá? Global. Não é a lateralidade, porque a lateralidade é para ela ter noção de direita, esquerda, em cima e embaixo. Aqui não, aqui nós estamos desenvolvendo o corpinho dela. Então, coordenação motora ampla, apostila 3, slide 74. Agora, nós vamos abordar as questões que têm conteúdo que serve tanto para PEB 30 horas como 36. Por que que eu fiz isso aqui? Embora não seja a mesma questão, nós vamos olhar algumas questões do PEB 36 que são conteúdos do PEB 30 horas também. Então, a questão 21 da prova do PEB 36 horas vai falar sobre as diretrizes curriculares da educação básica. Naquela aula, a gente
trabalhou bem a resolução, depois trabalhamos o parecer. Então, ela dá ali 3 alternativas para a gente dizer quais estão corretas. Então, a primeira fala, qual que é o objetivo da diretriz da educação básica? Lógico, é, né, garantir, né, que durante os anos iniciais do ensino fundamental tenha a formação básica das crianças. E ela vai se intensificando à medida que eles vão crescendo e garantindo nos 3 primeiros anos o foco na alfabetização. Na aula ainda falei, gente, não confunda a BNCC com as diretrizes. As diretrizes falam nos 3 primeiros anos, e a BNCC fala no final do segundo ano. Ah, mas pode ser diferente? Pode. Segundo, no ensino fundamental será destinado pelo menos 20% da carga horária para programas e projetos interdisciplinares. Comentei isso quando nós demos a LDB. Falei, lembra? Hoje as escolas podem deixar 20% até para fazer um projeto de aula online, parte fazer um projeto interdisciplinar. Ele prevê lá no planejamento, na proposta pedagógica do começo do ano. E ele tem como tirar 20% para esses projetos interdisciplinares. Correta. A terceira fala sobre o regimento. Então, vamos lembrar o que é o regimento. O regimento é um documento normativo. Ele estabelece como a escola vai funcionar. Então, quem vai fazer o diagnóstico da realidade é a proposta pedagógica. O regimento não faz diagnóstico. O regimento estabelece normas. O que faz o diretor, o que faz a secretária, qual a incumbência do professor, quais os direitos dos alunos, qual é o horário de distribuição, que hora que entra, que hora que sai, que hora que é o intervalo, se tem HTC, se tem HA, tudo está no regimento. Então, o que está errado aí é que quem faz o diagnóstico da comunidade é o projeto político-pedagógico. Portanto, está certo apenas a 1 e a 2. Onde nós temos isso? Na apostila das diretrizes 1, slide 46. A questão 30, da Délia Lerner, gente, ler e escrever na escola. Cai em todos os concursos. Não tem um concurso que não caia a Délia Lerner. Então, são também 3 alternativas para a gente dizer quais estão corretas. Então, vamos lá. É necessário estabelecer objetivos por graus em vez de por ciclos. Primeira coisa, quando nós falamos lá na aula, eu falei para vocês, gente, olha a Délia Lerner defendendo a educação por ciclos. Ela não quer que seja primeiro ano, segundo ano. A gente não vai estabelecer que no primeiro ao 5º ano, no primeiro grau, vai fazer isso. Não. Ela diz que a gente tem que ter ciclos de aprendizagem. Então, o que está errado nessa questão, de cara, é estabelecer objetivos por grau e não por ciclos. Então, errada. Segundo, é importante atribuir aos objetivos gerais prioridade absoluta sobre os objetivos específicos. Sim, porque nós temos que pensar sempre na formação geral. O objetivo específico, ele vai estar para o primeiro ano, para o segundo, terceiro, mas o geral, ele acompanha toda a escolaridade. Então, a prioridade da educação é dar mais visibilidade para os objetivos gerais da educação. Terceiro, é necessário evitar o estabelecimento de uma correspondência termo a termo entre objetivo e atividade. Correspondência que leva ao parcelamento da língua escrita e à fragmentação indevida dos atos completos como leitura e escrita. Então, o que ela está falando aqui? Chega de cartilha. Chega de cartilha. Nada de ficar parcelando a língua, de ficar ensinando B com A mais A, C, tá? Então, nós temos... Aí ela defende o quê? As ideias de Emília Ferreira. Então, está errado apenas a primeira. Então, a resposta na nossa apostila é no slide 58, que fala assim, 5 ferramentas para você dinamizar o estudo. A primeira delas, estabelecer objetivos por ciclo, evitar a fragmentação do conhecimento. Então, está errado a primeira, portanto, a resposta para a questão é a alternativa C, né, que contempla as alternativas 2 e 3. Nós estamos já no finzinho, né? A questão 33,
fala sobre a PNCC de novo. Uma questão super fácil, gente. Essa aqui não é para ninguém errar. Quais são os componentes curriculares da área de linguagens? Então, língua portuguesa, arte e educação física. Por que está errado ensino religioso? Porque ensino religioso é outra área. Quando nós demos a LDB, eu ainda falei atenção nas diretrizes também. Atenção, o ensino religioso tem toda aquela força, né, da pressão e do poder das igrejas, e a gente, ainda sendo Estado laico, a gente tem como um componente curricular o ensino religioso. Então, ele é separado. Nós temos na área de linguagens, português, né, arte e educação física. Então, qual que está errada? Alternativa 2. Portanto, quem é que nós vamos contemplar? Língua portuguesa, arte e educação física. Essa daí estava muito fácil, né, gente? A questão 40 é a última questão que nós vamos analisar. É uma questão que nós demos na nossa, praticamente, não foi, acho que no nosso último encontro. Rafael possui a metade da idade do seu pai e o dobro da idade do seu irmão. Se ele fosse filho único, qual seria a soma das idades de Rafael, seu pai? Aí, ela é da Kátia Smoka, né? Ler, escrever e resolver problemas. Que ela dizia que tipo de problemas a gente deve dar na escola e que tipo de problemas nós não devemos dar. Então, esse enunciado corresponde a qual tipo de problema? Problema sem solução. Porque está faltando elementos. Eu não tenho idade de ninguém, como é que eu vou poder dizer que um tem a metade, que outro tem o dobro, se ele é filho único, qual seria a soma das idades, se eu não sei a idade de nenhum deles? Eu teria que ter pelo menos a idade do pai ou do filho. Então, é aquele problema onde não há dados suficientes para o problema proposto. Que exemplo eu dei? Da vacina, né? Que o fazendeiro queria vacinar tantas vacas e tantos cavalos. Qual era a melhor vacina para comprar? Quer dizer, não tem resposta porque não tem elementos suficientes para responder. Então, a Adélia Helena diz que a gente também tem, desculpa, a Kátia Smoka diz que nós também temos que dar problemas que não tem solução, para o aluno falar, não, professor, isso aqui não tem resposta. Porque existem problemas que não têm solução. Isso vai ajudar ele lá no raciocínio lógico, lá na frente. Bom, com isso nós terminamos a nossa apresentação. Então, qual é a minha dica, né, para vocês? Eu coloquei aqui para vocês verem, só numa visão geral, no PEB 30 horas, foram 10 questões de autores, né? Aliás, foram 10 autores, alguns com 2 questões, alguns com 3. 4 da BNCC, 2 dos manuais da creche e o manual da Proinfância. No PEB 36 horas, foram 9 autores que caíram no concurso, com 2 questões, e uma questão outra. E 7 questões da BNCC. Então, vocês estão vendo que a cada concurso aumenta as questões da BNCC. E outra parte, eles estão aprofundando as cobranças. Então, cobrou o que era sintaxe, o que é coisa assim que está assim na frase, no meio daquele texto enorme. Então, não dá para a gente passar um concurso sem estudar. Então, quais os próximos passos para vocês, as dicas que nós deixamos? Primeiro, entre o edital de uma prova e o data da prova, o prazo que está saindo é de no máximo 60 dias. Então, não dá para ninguém se preparar em 60 dias. Então, o que nós temos que fazer entre um concurso e outro? Porque às vezes você já está efetiva, mas você quer mudar de cidade ou quer mudar de cargo. Focar, ficar atento, porque cada banca tem uma maneira diferente de elaborar provas. Intensificar os estudos da BNCC. Então, não é só no nosso material, né? Ou do material do outro cursinho. Vocês têm que pegar o texto do MEC, ler, fazer, né? Se possível, imprimam para vocês, é grande, vai ficar caro, né? Mas, de repente, é uma bíblia para vocês. Então, tem a BNCC da educação infantil, tem a BNCC do ensino fundamental, né? Do 1º ao 5º ano. Então, tem que conhecer as habilidades, porque eles estão pedindo agora detalhes na prova. Intensificar o estudo do Fundeb. Você veja,
A questão que caiu do Fundeb, aquela 17, não tem cabimento cair para professor. Nós colocamos o que era VAT, colocamos as siglas, tudo aquilo que eles poderiam perguntar, né? Se você sabe o que, que é aquela sigla, caiu uma que, olha, se perguntasse para mim, eu ia ficar com dúvida. Porque é muita coisa para você saber quem, como das 9, 10 pessoas, quem não está na lista. Então, aquela foi uma pegadinha, tá, gente? Não interromper os estudos. Vocês têm um material muito bom. Vocês busquem na internet, quer dizer, independente do resultado do concurso, mesmo que vocês tenham passado, espero que todas tenham passado, não desanime porque não saiu a resposta final ainda. Mas não pode parar de estudar. Tem que ter um horário de estudo, tem que ter aquele compromisso com vocês. Vocês têm que ler o material, reler, fazer resumo, praticar as apostilas, baixa outras apostilas, porque você pode estar num cargo e você pode querer trocar de cargo. Olha, eu sou efetiva de PEB 1, estou ficando mais velha, né, da educação infantil, não aguento mais ajoelhar, levantar e não tem jeito. Ah, acho que eu vou fazer um concurso para o PEB 36 horas. Gente, precisa estudar. Então, tudo que você para, você deixa a sua mente preguiçosa. Então, nosso conselho, no momento, é aguardar o resultado da prova de ACREI. Eu espero que com essas... que vocês, né, com esse nossa live, vocês possam entender como é que vocês analisam a prova agora. Então, agora vocês vão pegar a questão que vocês não acertaram, busca o material, se não consegue entender no material, baixa a legislação e entendam o erro. Lembre-se, o erro é construtivo. Façam do erro um aprendizado. Então, quando a gente faz isso, essa análise que eu fiz aqui com vocês, vocês vejam, gente, olha, a palavra errada está aqui no meio, gritante. Não precisa, tem uns que são tão lógicas que não precisava nem ter estudado o material. Mas, como os resultados devem sair em breve, nós desejamos boa sorte a todos. Quanto à possibilidade da prova de São José, porque eu já sei que alguém já perguntou aqui, no momento não há previsão para o concurso de São José dos Campos, porque o prefeito ele estendeu a validade do concurso até novembro, por causa da pandemia. Então, até novembro, em São José dos Campos, né, eles ainda podem fazer chamados para o concurso. Aí vocês me perguntam, mas vai ter eleição, não pode? Pode, porque vocês já são concursados. Então, para o concursado, ele pode chamar. O que ele não pode é fazer concurso, fazer classificação e começar a chamar durante o período eleitoral, fazer o trâmite do concurso. Agora, se já está tudo definido, não tem problema. Então, provavelmente, São José, né, para quem já perguntou, é o começo do ano que vem. Porque aí nós vamos ficar 2 anos sem concurso, né? Porque ele estendeu 1 ano e mais 1 ano. E tem muito material aqui que pode aproveitar para outros concursos da região. Então, mesmo que vocês não tenham intenção de fazer, né, assumir fora, façam as provas, porque é diferente você baixar uma prova da internet e você ficar às vezes na sua casa lá, que você levanta, atende o telefone, o filho vem falar as coisas, o marido pede não sei o quê. Quando você vai fazer a prova, que você está lá na sala, que você está ali, é aquela hora que você mede seus conhecimentos. A não ser que você se tranque, você marque na casa de uma amiga, você desce lá no salão, vão lá na garagem, você se tranque e fala, nós vamos resolver uma prova aqui. Marca o tempo e faz uma prova. Muito obrigada pela atenção. Eu espero ter colaborado com vocês, que vocês possam ter entendido, né, essas peculiaridades dessa banca que é diferente, né? E deu para vocês entenderem, ela não é uma banca difícil, porque as questões não são difíceis. Eu acho que a forma como eles elaboram, né, em vez de pôr alternativas mais claras, elas são um pouco mais confusas. Mas estudando, preparando. Então, é estudar para fazer acontecer. E é estudar até passar. Obrigado, boa noite e até um breve momento que a gente possa se encontrar novamente. Obrigado pela atenção. Gente, esqueci de perguntar, alguém tem alguma pergunta? Não, acho que não, todo mundo aqui está bem tranquilo aqui. Então, foi uma prova bem detalhada, sim, eu procurei fazer uma
uma exposição clara, embora não fizesse de todas as questões, mas eu fiz as mais polêmicas, BNCC, que são aquelas que a gente sabe que agora vão cair. E esses autores que caíram 2, 3 questões, né? Vocês podem ver que vários autores caíram mais de uma questão, porque eles estão bem de acordo com as novas filosofias que as escolas estão implantando. Muito obrigada, boa noite para vocês, né? É a hora, né? Meia-meia aqui.